Então, o papai lutou com o Kato, que era vice-campeão do mundo, ganhou do Kato no estrangulamento, e depois lutou com o Kimura. Quer dizer, foi a primeira vez na história que um campeonato mundial de jiu-jitsu foi disputado fora do Japão pelo título, foi o papai com o Kimura no Maracanãzão, Maracanã Grande. Então, quer dizer, foi um troço assim excepcional. Lutou com o Valdemar Santana, foi a luta mais longa da história, uma briga, que 3 horas e 40 minutos. Quer dizer, histórias assim do Arco da Velha. Em conclusão, o Velho teve muitas histórias dessas interessantes. E quer dizer, esse é um pedaço da brincadeira. Então foi aí que o negócio começou no Brasil pra gente, foi dessa maneira. E essa luta de 3 horas, né? Quer dizer, eu só imagino ficar 3 horas jogando xadrez. Né? Realmente é verdade. Tem um leão no luta 3 horas e 40 minutos, entendeu? Então o Velho tem esse recorde impressionante que realmente é um troço que não existe, né? De brigar vale tudo, entendeu? Inclusive o Valdemar Santana na época era muito mais novo que o papai. O papai já estava aposentado, estava com 43 anos de idade, e desentendeu-se com o Valdemar Santana e tal. O pau comeu. O Valdemar tinha sido aluno da Academia Gracie também, que era um cara muito forte, muito eficiente, caixa grossa, duríssimo. Era um baiano, né? Era um baiano, né? Era um baiano, mas passou morando no Rio de Janeiro muito tempo, trabalhava na academia, inclusive. E era aluno de vocês? E isso na época não pegou mal para ele, não? O aluno lutar com o mestre? O que acontece é o seguinte, é que o Valdemar Santana, inclusive, viu que tinha muito respeito pelo papai, gostava muito do papai, ele estava precisando de grana, e que resolveu fazer uma luta num lugar chamado Palácio de Cristal. Esse Palácio de Cristal era conhecido onde havia muita marmelada, entendeu? Ele falou, olha, o professor queria fazer uma luta lá para ganhar um dinheiro. Ele falou, Valdemar, não luta no Palácio de Cristal, porque se você lutar lá, vai dar a impressão que você está fazendo marmelada. E como você luta na Academia Gracie, um representante nosso aqui também, eu queria que você não fizesse isso. Eu estou precisando de dinheiro, mas a minha luta não vai ser marmelada, diz ele. Falei, de qualquer maneira, a percepção que as pessoas vão ter é que pode ser marmelada. O Valdemar resolveu fazer a luta e falou, então, se você fizer, você está fora da academia. Então, encerrou esse assunto ali. Um jornalista que tinha uma bronca com a família Gracie, que é uma coisa que não é incomum, o papai dizia que a metade da população adora os Gracie, a outra metade tem bronca nos Gracie. Então, vai ser difícil agradar todo mundo. Então, o jornalista fez uma reportagem com palavras ofensivas ao meu pai e botou a foto do Valdemar. Não foi o Valdemar que falou, foi o jornalista que falou. Então o Velho respondeu, porque o Valdemar estava na foto dele, respondeu ao Valdemar. E criou essa pantomima toda, essa divergência, e eventualmente o papai acabou lutando com o Valdemar Santana, essa briga histórica. Essa é uma luta histórica. Onde foi essa luta, mestre? Foi na ACM, na Lapa, no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Associação Mistura de Mundo, certo? E nesse momento o mundo ainda não tinha despertado o que era o jiu-jitsu, né? Não. Só o Japão conhecia. O mundo não, quer dizer, o Japão naturalmente conhecia, e o Brasil, era muito popular no Brasil, entendeu? Foi uma luta que ficou uma luta icônica, né? Impressionante e tal, ficou muito famosa. Mas o mundo não conhecia, o mundo começou a aparecer o jiu-jitsu depois que eu fui para lá. E com essa ascensão do seu pai, porque assim, no colóquio, né, o seu pai aparece muito mais como criador do que o próprio Carlos, que foi o que recebeu o primeiro ensinamento, né? E o seu pai virou o 01 do negócio, né? Em termos de técnicas. O que acontece é que o tio Carlos foi realmente a primeira pessoa a aprender jiu-jitsu na família Gracie, foi o tio Carlos. Não no Brasil, porque o Conde Como ensinou a outros, tinha vários alunos. Ele não ensinou só o tio Carlos, ele ensinou a muita gente. Só que o tio Carlos, na família Gracie, como eu disse a vocês, tinha 13 para 14 anos de idade, foi um dos alunos do Conde Como, do grupo dele. Então, ele, quando veio para o Rio de Janeiro, ele começou a ensinar os irmãos, compartilhar o que ele tinha aprendido, e o meu pai aprendeu a assistir um pouco, depois aprendendo com o tio Carlos também, mas a pessoa que realmente transformou a técnica original japonesa para o que a gente pratica hoje não foi o tio Carlos, foi o Hélio Gracie, foi o papai. Entendeu? Então ele passou a vida justamente dessa ideia de aperfeiçoar para que ele tivesse eficiência pessoal dentro do negócio dele. Então o tio Carlos, assim que percebeu que o papai e os outros irmãos estavam envolvidos com o jiu-jitsu de tal maneira, e o barco estava andando, fazendo desafios e lutas, sendo bem sucedido nessa empreitada, o tio Carlos deu um passo atrás, tornou-se o manager dos irmãos e passou a ser o mentor de todo o negócio, que sempre foi como o irmão mais velho, e, entre outras coisas, aperfeiçoar e gastar tempo investindo numa maneira de manter todo mundo com a saúde boa. Porque ele percebeu lá na década de 20 a importante relação entre boa saúde e boa performance. Como ele dizia, vocês são caras leves, entendeu, em termos de peso e tal, lutam às vezes com adversários 2 vezes do seu tamanho, a gente não pode se dar o luxo de estar com azia, com a dor de cabeça, com a dor de barriga, se sentindo mal com a úlcera. Então esse tipo de problema não podia acontecer. Então ele começou a estudar alimentação, apesar de não ser médico, passou 65 anos estudando a combinação dos alimentos
e criou o que a gente chama de regime Gracie ou dieta Gracie. Ele nunca escreveu um livro, mas eu escrevi um livro que conta toda essa evolução, esse processo dele de estudo, como é que foi o negócio, inclusive inclui uma tabela de combinações que as pessoas devem seguir para que se sintam sempre bem de saúde e tal. Então, essa que foi o grande trabalho do meu tio Carlos, foi essa dedicação a manter todo mundo com a saúde boa.